Marcos capítulo 10, versículo 17. Você pode ficar de pé enquanto nós lemos esta passagem. Diz assim a palavra de Deus: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Amém? Pode sentar-se. Amados irmãos, a pergunta desse jovem foi: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele estava preocupado com a vida eterna, com a salvação da sua alma. E eu quero fazer uma pergunta para você nesta noite também. O que você tem que fazer para herdar a vida eterna? Ou, colocando de outra forma, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza da vida eterna? Tem certeza que se você partisse hoje, você estaria com o Senhor, como aquele ladrão que correu do lado de Jesus? Jesus disse para ele que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você tem essa convicção no seu coração? Tem certeza absoluta? Aí eu queria que você estivesse se perguntando e respondendo para si mesmo. Mas aquele jovem fez essa pergunta para Jesus: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E interessante que aquele jovem foi a pessoa certa, né? Jesus é a pessoa certa para falar sobre a vida eterna. Não tinha ninguém mais capacitado, com mais autoridade que Jesus para falar sobre a vida eterna. Então, aquele jovem foi a pessoa certa, procurou a pessoa certa para falar sobre isso. Mas se nós observarmos a indagação desse jovem, nós vamos notar que a concepção dele sobre salvação, sobre o que fazer para herdar a vida eterna, estava um pouco distorcida. E eu gostaria que você lesse comigo essa mesma passagem, que é relatada por Mateus, no capítulo 19, no versículo 16, que diz assim: que farei de bom para conseguir a vida eterna? Aquele jovem perguntou a Jesus assim: mestre, o que farei de bom para conseguir a vida eterna? Note que, por essas palavras, nós podemos perceber que aquele jovem pensava que ele precisava fazer alguma coisa para conquistar a vida eterna, para conquistar a salvação. Essa era a ideia por trás dessas palavras. Salta aos olhos nessas palavras daquele jovem. Então ele estava pensando que ele precisava fazer alguma coisa para ganhar a vida eterna, para herdar a vida eterna. E a impressão que eu tenho hoje em dia na igreja do Senhor, especialmente na minha congregação, né, que é onde eu posso falar, porque convivo com as pessoas, a impressão que tenho é que tem muita gente ainda pensando assim: o que eu tenho que fazer para conquistar a vida eterna? Qual que é o trabalho que eu tenho que realizar? Qual é a obra que eu tenho que fazer para que eu possa conquistar a minha salvação, a vida eterna com Deus? Tem muita gente ainda pensando assim. Eu quero dizer que não há nada que você possa fazer para conquistar a vida eterna. Nada. Desista. Desista, que você jamais vai conseguir alguma coisa, fazer alguma coisa que lhe dê direito à salvação. Na verdade, a salvação não é um alvo a ser alcançado. A salvação é uma dádiva a ser recebida. É um dom de Deus, pela graça de Deus, que nós recebemos a salvação. Jesus respondeu para aquele jovem: você sabe os mandamentos, versículo 19: não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai, tua mãe. E o jovem
jovem respondeu: ah, Senhor, tudo isso eu já faço. Tudo isso eu já observo desde que eu sou pequeno, desde a minha adolescência. Eu não mato, não roubo, eu não prostituo, eu honro meu pai, eu honro minha mãe. Aquele jovem, então, nós podemos também concluir que ele não era, vamos dizer assim, uma pessoa mundana, uma pessoa que não tinha princípios. Talvez nós poderíamos dizer que esse era o filho que toda mãe gostaria de ter, um jovem rico, honesto, trabalhador, que não matava, que não roubava, que honrava pai e mãe, que tinha sua religião, que seguia sua religião. Poderíamos dizer que era o genro que todo sogro gostaria de ter, né? Poderíamos dizer que era o cidadão que toda cidade gostaria de receber para morar ali, pagar os seus impostos, etc. Era uma pessoa exemplar, aquele jovem. E pelos estudos que fiz, alguns entendem que talvez ele fosse até membro do Sinédrio, que era um tribunal dos judeus que julgava as causas civis e religiosas. Ou seja, era uma pessoa importante, uma pessoa conhecida na sociedade, mesmo que jovem, né? Então, quando ele ouviu aquilo de Jesus, né? Eu não matarás, não roubarás, e Jesus, até aquele ponto da conversa, ele deve ter se empolgado, ele deve ter se alegrado, porque ele cumpria aqueles requisitos. Ele estava dentro, vamos dizer assim, né? Eu estou dentro. Se era não matar, não roubar, não honrar pai e mãe, etc., eu estou dentro, já estou garantido. Era isso que ele provavelmente passou pela mente daquele jovem. Mas nós vamos ver aqui que Jesus disse para ele, diz o texto, que Jesus o amou e disse para ele: uma coisa te falta, versículo 21. Ora, o que poderia faltar para uma pessoa dessas? O que poderia faltar para uma pessoa dessas? Ele tinha tudo. Ele tinha religião, ele tinha princípio, ele tinha ética social bem elevada. Era uma pessoa exemplar. Como assim, faltando alguma coisa, ele deve ter pensado? Como assim, Senhor? O Senhor disse que é não matar, não roubar. Eu estou dentro. Ele deve ter pensado assim. Mas, como nós falamos no início, não é o que nós fazemos ou deixamos de fazer que nos garante a salvação. Mas é o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário que nos garante a salvação. Não é? Não são os meus méritos que vão me garantir a entrada no céu. E tem muita gente honesta, trabalhadora, muita gente cumpridora dos seus deveres, muita gente que paga certinho os seus impostos, que não mata, não rouba, mas, no entanto, não tem certeza da sua salvação. Posso dizer com quase certeza absoluta, que tem muita gente aqui que não tem certeza da sua salvação. Que lá no seu coração, lá no seu íntimo, ele não tem certeza da sua salvação. Ele pensa que se ele morresse agora, ele não teria certeza para onde ele iria. A palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que pela graça nós somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Em João 3,36 nós vemos que quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Ainda que ele seja honesto, trabalhador, etc, etc, etc. Mas se não tem o Filho, não tem a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Nós encontramos em Isaías capítulo 53 que o Senhor Jesus levou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Foram os méritos de Jesus que nos garantiram a salvação. Portanto, você pode ter certeza hoje da sua salvação, se não somente você crer em Jesus, se não somente você tiver um Filho na sua vida, se não somente você aceitar esse dom gratuito de Deus, essa graça de Deus na sua vida. Então, se você não tem certeza da sua salvação, nesta noite eu quero que você saia daqui com essa convicção no seu coração. Que você saia daqui com certeza no seu coração de que seja a hora que for você partir, você estará com o Senhor. Isso vai te trazer segurança, isso vai te trazer paz, isso vai te trazer tranquilidade, isso vai evitar uma série de problemas na sua vida. Se você tiver certeza da sua salvação. Jesus disse para aquele jovem: vende tudo que tens.
rico. Apesar de jovem, ele era rico, e há quem diga que era uma herança, ele era rico por herança, porque ele era muito jovem para ter tanta riqueza como ele tinha. Mas provavelmente nunca experimentou a pobreza, era um homem rico, e Jesus disse para ele: vende tudo que você tem. Meu Deus do céu, é verdade? Vende tudo que você tem. Mas na verdade o que Jesus queria aqui não era, certamente não era a sua riqueza, não era ver aquele homem pobre. Se você olhar o contexto todo da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, nós vamos ver que a riqueza em si mesma, ela não é má, ela não é ruim. O problema é o que nós fazemos com a riqueza que o Senhor nos tem dado. Onde nós colocamos a riqueza que o Senhor possa nos dar. O problema é se essa riqueza ocupa o primeiro lugar no nosso coração. Esse é o grande problema. Então Jesus, na verdade, está dizendo para aquele jovem: olha, o seu coração está colocado nessas suas riquezas. Você tem muita segurança nessas suas riquezas. Você confia somente naquilo que você tem. Esse é o ídolo para você. Então você tem que se desfazer disso. Porque eu preciso ocupar o primeiro lugar na sua vida. Eu preciso tornar esse lugar aí onde a riqueza está colocada. É ali que eu quero ficar. Jesus queria o coração daquele jovem por completo, por inteiro. E pela resposta que nós, pela atitude daquele jovem, nós vemos que aquele jovem não estava disposto a dar por inteiro o seu coração a Cristo. E eu pergunto para você: onde está o teu coração nesta noite? Talvez você não seja aqui, eu quero crer que a maioria de nós aqui não se encontra na situação em termos financeiros daquele jovem. Mas isso não impede que o nosso coração seja colocado em outra coisa qualquer que não seja Jesus Cristo. Pode estar colocado em tantas coisas desta vida. Pode estar colocado no desejo de ter, pode estar colocado no poder, pode estar colocado em pessoas, pode estar colocado nos estudos, no nome social, na fama que você deseja, pode estar colocado nos projetos terrenos que você tem, seja eles quais forem. Mas Jesus está dizendo que Ele quer o teu coração por completo. Ele quer o teu coração por inteiro. Aquele jovem, na verdade, ele queria sim a eternidade, ele queria o céu, ele queria a salvação, mas ele não estava disposto a abrir mão daquilo que ele tinha na terra, se isso fosse necessário para herdar a vida eterna. Significa dizer que era mais importante para ele as coisas dessa terra do que as coisas da eternidade. Será que é assim que está o seu coração também? Será que é assim que você se encontra nesta noite? O que é que está ocupando um lugar de destaque na sua vida? O que é se Jesus pedisse para você hoje: larga isso, abandona isso? Você diria: não, isso eu não consigo. Eu vou continuar do jeito que eu estou. Isso eu não consigo, Senhor. Pegue outra coisa. Isso aí é exatamente o ídolo que está tomando o lugar do Senhor Jesus no seu coração. Enquanto você não ficar livre desse ídolo, enquanto você não se desfizer disso, você não pode herdar a vida eterna. Ele quer o seu coração por inteiro. Depois Jesus disse no versículo 21: depois de você vender tudo que você tem e dar aos pobres, aí sim você vem e me segue. Só depois de você se entregar por completo, se fizer de tudo que está te prendendo, aí você pode me seguir. Enquanto você estiver ainda preso a coisas, você não pode me seguir. Nós só podemos seguir Jesus se nós nos entregarmos por inteiro, nos desfizermos de tudo que está nos afastando, nos impedindo de segui-lo. E o texto diz que aquele jovem se afastou triste, porque tinha muitas riquezas. Talvez ele estivesse esperando de Jesus um elogio, quando ele disse: eu tenho observado tudo isso que o Senhor disse,
mata, não rouba, etc. Talvez o jovem estivesse esperando muito bem. Parabéns para você. Você pode vir e me seguir. Talvez também você esteja esperando sim, o elogio de Jesus muito bem. Você está seguindo muito bem. Você está frequentando os cultos. Você está dando dízimo. Você está fazendo o trabalho do Senhor. Parabéns. Continue assim. Talvez você esteja esperando o elogio de Jesus. Mas Jesus está dizendo para você: uma coisa ainda te falta. Só você sabe que coisa é esta. Só você e Deus sabem que coisa é esta. E é assim mesmo. Os pensamentos do Senhor são diferentes dos nossos. O Senhor não olha o nosso exterior, Ele olha o nosso coração. E pode ser que você tenha essa aparência e até com sinceridade no coração, como aquele jovem tinha, uma pessoa que todo mundo olhava e dizia: esse aí está no céu. Mas Jesus não vê como vê o homem. Jesus olha o coração. A palavra de Deus diz isso. Você for ler as cartas do Apocalipse, no capítulo 2 e 3, você vai ver como o Senhor enxerga as coisas diferentes. Ali, a igreja de Sardes parecia que era uma igreja viva, tinha fama de ser viva, avivada, certamente fazia muito barulho, muito movimento, muita atividade, mas na verdade ela estava morta. Aos olhos das pessoas, aquela igreja era uma igreja viva, mas aos olhos do Senhor ela estava morta. A igreja de Laodiceia dizia que era rica e não precisava de nada, mas Jesus disse que ela era pobre, cega e dura, que não tinha nada. A igreja de Esmirna parecia uma igreja pobre, mas Jesus disse que ela era uma igreja rica. Veja que os valores do Senhor são diferentes dos nossos. Ele olha o coração, Ele conhece o seu coração. A Bíblia diz: onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Se o Senhor olhar para o teu coração hoje, o que Ele vai encontrar? Será que é só aparência? Será que é só religião? Será que é apenas algo exterior? O apóstolo Paulo é um grande exemplo de um homem exemplar antes da sua conversão. Um homem coerente com aquilo que ele falava, um homem que era respeitado, seguia à risca a sua religião, praticava com zelo, só que ele precisou cair do cavalo para conhecer Jesus. E aí a sua vida se transformou completamente. Então eu quero dizer para você que não é a sua religião que vai te levar para o céu, não são as suas obras, não é o seu serviço no Senhor que vai te levar para o céu, é a graça do Senhor Jesus Cristo, na medida em que você se consagrar totalmente a Ele. E essa palavra consagração é interessante porque ela é uma palavra que vem lá do Velho Testamento, que tem a ver com os sacerdotes. Os sacerdotes eram pessoas consagradas ao serviço do Senhor 100%. E a Bíblia diz que nós, depois que nos convertemos, nos tornamos um reino de sacerdotes. Ou seja, quando nós nos consagramos ao Senhor, aí sim nós nos tornamos um reino de sacerdotes. Então a parte nossa da salvação é apenas então somente nos consagrar, é apenas então somente nos entregar no altar do Senhor, é apenas então somente nos oferecer no altar do Senhor toda a nossa vida, sem nenhuma reserva. Quando nós fazemos isso, aí sim Jesus pode entrar na nossa vida, transformar completamente a nossa vida, como fez com a Babi, no testemunho que ela deu, como fez com a minha vida, como fez com tantos que estão aqui nesta noite. E transformou não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Essa é a transformação que importa. Não é de fora para dentro. Não adianta eu carregar uma Bíblia todos os dias. Glória a Deus, aleluia. Se o meu coração não for transformado, um dia a casa vai cair, um dia eu me revelo, um dia eu mostro. A obra do Senhor fica pesada, fica difícil andar com o Senhor, fica uma coisa ruim.
desagradável, mas quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, Ele entra na nossa vida, é gostoso servir a Jesus, é uma alegria, nós temos paz, temos alegria, nós sentimos prazer nas coisas de Deus, sentimos alegria nas coisas de Deus. Quem sabe essa vida religiosa está se tornando para você uma coisa muito enfadonha. Já passaram os primeiros dias, das novidades, do glória a Deus, aleluia, bater palma, etc. E agora está se tornando enfadonho, não tem mais graça. Quem sabe é porque você, de fato, não passou por aquele processo de conversão, né? Quem sabe você ainda não sentiu o seu pecado, não foi convencido pelo Espírito Santo do seu pecado, você se arrependeu sinceramente no fundo do seu coração do seu pecado, entregou sua vida a Cristo, e aí Ele entrou na sua vida e fez uma transformação radical. Quem faz isso nunca mais abandona o Senhor Jesus. Não acredito, não pode ser. É tão bom servir a Jesus. Eu não posso acreditar que uma pessoa que tem de fato se convertido a Cristo se afasta dele. Eu não consigo conceber uma coisa dessa. Eu quero voltar a fazer a pergunta do início. Você tem certeza da sua salvação? Onde está o teu coração? Onde está o teu coração nesta noite? Um autor famoso chamado Philip Yancey, ele disse uma frase muito interessante. Ele disse assim: não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais, e não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Deus simplesmente te ama. Agora, a sua salvação vai depender da sua escolha, vai depender da sua rendição total. E você parar de lutar, parar de querer deixar aquele ídolo ali no seu coração no lugar que é devido a Deus. Ele quer ocupar a sua vida por completo, por inteiro. E nesta noite você pode sair daqui com essa certeza, porque se você tiver o Filho de Deus, você tem a vida eterna. Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não sou eu que garanto a tua salvação pelas minhas palavras, é a palavra de Deus que garante. Se você tiver Jesus na sua vida, você tem a salvação. Então, se você ainda tem dúvida nessa noite, não saia daqui com essa dúvida do seu coração. Não é bom que seja assim. Você precisa ter certeza hoje, agora, nesse momento. E é simples. Basta deixar Jesus tomar conta 100% da sua vida. Entregar 100% da sua vida a Ele. Amém? Quero te deixar, te dar uma oportunidade. Você que ainda tem essa dúvida no seu coração, você não tem certeza da sua salvação, que nessa noite você possa vir ao altar do Senhor com o coração aberto e deixar Jesus entrar. Não faça restrições, não estabeleça condições para Jesus. Deixe Ele tomar conta da sua vida. Eu posso dizer com convicção que é a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Eu também, antes de me converter, eu tinha os meus ídolos no meu coração. Eu achava assim: Jesus, se o Senhor entrar na minha vida, eu não vou poder mais fazer isso, não vou poder mais fazer aquilo. E eu ficava alimentando aquilo até que um dia, o Espírito Santo abriu a minha mente, meu coração, me convenceu do pecado, da justiça, do juízo. Como eu estava perdido. Como eu estava perdido. E aí eu falei: Senhor, não importa o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. O que importa é que o Senhor seja Senhor da minha vida. E entreguei minha vida ao altar do Senhor. E olha, não sinto nenhuma falta de nada. Eu não tenho nada que eu não possa fazer, nada que eu possa fazer. Não existe isso na minha vida. Minha vida é liberdade com Jesus. Ando com Jesus todos os dias da minha vida. Ele me dá liberdade, Ele me dá paz, Ele me dá alegria. Então não tenha medo de Jesus. Você tem que ter medo do diabo, esse sim. Tem que ter medo do pecado, tem que ter medo dos ídolos. Esses vão te escravizar. Mas Jesus vai te dar liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Esta noite você possa chegar aqui ao altar do Senhor, eu quero orar por você, para que você saia daqui com essa certeza no seu coração. Você não tenha mais dúvida. Coração igual ao teu, meu mestre, coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Glória a Deus. Mais ninguém? Nós vamos orar para essas pessoas aqui. Eu creio que em nome de Jesus você vai sair daqui com essa certeza no seu coração. Que Jesus é Senhor da sua vida. Você está seguro nas mãos do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, quero colocar essas pessoas, essas mulheres que chegaram ao altar do Senhor. Venha buscar a certeza da sua salvação. Nós estamos dizendo para o Senhor: eu quero Jesus 100% na minha vida. Então, Senhor, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos essas pessoas agora. Senhor, tira toda preocupação, todo medo, toda dúvida, Senhor. Desfaça toda dúvida. A palavra de Deus, a tua palavra diz que o Senhor rasgou o espírito de dívida que existia contra nós. Então, Senhor, que essas pessoas possam sair daqui com a certeza que estão livres, libertas, salvas e lavadas no sangue de Jesus. Que não haja nenhuma dúvida em seu coração e em sua mente. Deus, remove, Senhor, toda dúvida, remove toda preocupação. Deus, em nome de Jesus, entra nessas vidas, transforma, seja o Senhor delas, seja o Senhor delas a partir de hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe.